Quando tu disser já, né, Yuri? Eu já começo. Já começou, tá? A gente já tá ao vivo. Boa tarde a Boa todos. tarde. Hoje. Boa tarde, Anilce Varela. Boa tarde. Boa tarde, Lorena. A Luciana, que está nos acompanhando. Guilherme, Yuri, Reniele, Graziela, Jeane, Ricardo, Reniele, já, né? Aqui falei todos, eu quero, nesse primeiro momento, nós vamos colocar o tema que nós vamos tratar, que são os desafios dos profissionais de saúde nesse tempo de pandemia, né? Que hoje ninguém fala em outra coisa a não ser essa grande pandemia que devastou o mundo, né? Não só aqui no nosso estado, e que nos traz muita preocupação. E saber dessa importância do técnico e dos enfermeiros à frente dos hospitais, das UBS, que tem sido fundamental o trabalho de vocês. Eu quero pedir inicialmente que a professora Luciana faça a apresentação da nossa primeira entrevistada, que é a Lorena dos Santos Soares, e logo em seguida, Danice Varela de Souza. Então, Luciana, fale um pouquinho do currículo da Lorena, duas profissionais gabaritadas e que fazem bastante diferença. Muito gabaritado que estão nessa linha de frente, né? Boa tarde a todos que estão nessa live com a deputada professora Terezinha Ruiz. Nós agradecemos a presença das duas convidadas, das duas entrevistadas. Tá um pouco... Essa temática, né, que são os desafios dos profissionais da saúde em tempos de pandemia, na linha de frente da Covid-19. Está dando para escutar? Nossa primeira entrevistada será a enfermeira Lorena dos Santos Soares. Ela é graduada pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em enfermagem pela UFAM, atua como enfermeira estatutária do Estado no Hospital Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, possui especialidade em urgência e emergência, unidade de terapia intensiva também UTI, né, de saúde coletiva, e também é professora de graduação e pós-graduação, possui uma atuação em tecnologia educacional totalmente voltada para a saúde, um currículo maravilhoso, né? A nossa segunda entrevistada será a enfermeira Nilce Varela de Souza, que ela é graduada também pela Universidade Federal do Amazonas. Ela atua como enfermeira estatutária do Estado e do município, e ela com ênfase na atenção básica da saúde, né, nas UBSs, principalmente nas UBSs, que são as primeiras unidades de entrada de quem está com a Covid. É especialista em saúde pública, coordenadora e assessora técnica do curso de enfermagem do Centro de Ensino Literatos. Então, sejam bem-vindas as duas entrevistadas. Os currículos são muito bons e temos certeza que vão abrilhantar essa tarde, vão tirar muitas dúvidas, né, que nós temos, muitos questionamentos que terão aqui. Professora Terezinha, com a senhora agora. Lorena, nós sabemos que a Organização Mundial de Saúde considera que o ano 2020 é o Ano Internacional da Enfermagem, e que dia 12 de maio foi o dia do técnico, do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, que agora, no dia 20, nós comemoramos o dia do técnico de enfermagem, né? Então, nós sabemos que vocês estão num momento extremamente difícil. Você que é mestra em enfermagem, eu lhe pergunto, tudo aquilo que você aprendeu na faculdade, aquilo que você teve oportunidade de praticar no curso todo, nas suas especializações, tem lhe ajudado neste momento da pandemia que você está passando e que todos nós estamos aí vendo que as dificuldades que vocês estão tendo são muito grandes. Como é que você tem conseguido superar essas dificuldades no seu trabalho?
É o microfone dela que deve estar desligado. O microfone. Lorena, seu microfone está desligado. Agora, pode falar. Pronto. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, né? É um enorme prazer poder estar aqui participando e debatendo da atuação da enfermagem como linha de frente também, dentre os outros profissionais, né, nessa pandemia. Estar na linha de frente, deputada, convivendo ali, né, praticamente o tempo todo, 24 horas, a enfermagem como um todo, auxiliares, técnicos, enfermeiros, sempre lado a lado, desde a entrada, eu sou emergencista, né, então, desde a entrada do paciente ou do cliente no pronto-socorro, a enfermagem está ali presente. E, realmente, a graduação, ela está dando um suporte, né, maravilhoso. No entanto, por ser uma doença altamente infecciosa, nova no mundo todo, né, onde ainda estão fazendo testes e estudos para o tratamento e o cuidado, né, é complexo. O cuidado ele se torna muito mais complexo, porque nenhum ser humano é igual ao outro, né? Então, nós estamos desenvolvendo aí pesquisas, estudos. Enfermagem é uma profissão baseada em evidências, né? É uma arte e a ciência do cuidado. Então, durante os meus plantões, eu vejo o paciente altamente com falta de ar, com muita tosse seca, dor no peito, ocasionalmente ocorre febre, né? E a primeira pessoa que esse cliente, esse paciente chama é pela enfermeira, né? Enfermeira, eu não estou me sentindo bem, eu estou muito cansado, com muita falta de ar. E aí entra toda a fundamentação técnica científica que a faculdade nos deu. Vamos monitorizar esse paciente, né? Vamos olhar a saturação de oxigênio, reposicionar, fazer medicamentos para melhorar esse padrão ventilatório. Mas o que acontece no Covid-19? Que nem sempre aquilo que a gente aprendeu na faculdade não surte o efeito esperado. Nos pega de surpresa, né? Eu coloco o meu cliente numa posição, por exemplo, vou falar um termo técnico, né? E vou explicar uma posição de Fowler para expandir melhor esse pulmão, esse tórax, ou na posição prona para melhorar esse padrão ventilatório, né? A respiração, ventilação, perfusão. Muitos melhoram, outros não respondem, né? E a equipe de enfermagem, a equipe médica, muitas vezes intervém, faz o que pode, e algumas vezes ele melhora e outras não. Né? Muitas Lorena, vezes... deixa eu perguntar, o que é que mudou no seu trabalho, na sua volta para casa, no seu convívio familiar, neste momento agora que você tem que ter todo esse cuidado diferenciado? Houve muitas alterações na sua vida pessoal e profissional? Sim, muitas no âmbito emocional, psicológico, físico e intelectual, né? No âmbito emocional e psicológico, deputada, assim, é isso que eu falei anteriormente, né? É muito difícil, às vezes, você implementar os cuidados, né? Sistematizar o seu cuidado e implementar, e muitas vezes não vê o resultado esperado. Quando você vê e o paciente vai de alta, é maravilhoso, é gratificante, né? No entanto, o aspecto físico, por exemplo, é muito cansativo. Os plantões estão sendo cada vez mais, como eu posso dizer, agitados, né? É cansativo e a questão do âmbito familiar é todo o cuidado de paramentação, né? Nós, como linha de frente, nós estamos muito vulneráveis à contaminação. Temos vários colegas contaminados, né, em tratamento, em isolamento, e temos ali também, infelizmente, colegas que, inclusive, foram a óbito, né? Colegas enfermeiros, técnicos e colegas médicos também. Então, essa exposição, ela mexe com o nosso psicológico, saber que a gente está ali exposto, né?
dá aquele medo, mas não nos paralisa, né? Nós fomos treinados para isso e temos que desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível. Mas, com certeza, deputada, mexe sim com o nosso psicológico, viu? A Lorena está me ouvindo? Oi, Lorena, está me ouvindo? Essa pergunta agora, Nice, que eu acho que está ouvindo, Lorena? Essa pergunta agora Tô ouvindo. é para interagir com vocês duas, porque uma é a técnica e a outra já é a enfermeira que está ali bem apoiando a técnica e apoiando os demais profissionais. Como é que vocês estão trabalhando para amenizar e resgatar a esperança dos pacientes, o desejo que eles têm de voltar à vida, de ter uma vida normal, gestos concretos de humanização que vocês precisam, naquele momento, demonstrar para o paciente, para que ele não fique depressivo, ou então que ele não perca a fé de que ele vai ficar bom. Acho que a gente pode ouvir primeiro a Lorena e depois a Nice, porque eu sei que cada uma deve ter experiências bastante significativas para nos responder, né? Então, Lorena, como é que você age nesse momento que o paciente está mal, não acredita, que tu acha que vai morrer? Como é que fica a... Como é que vocês se posicionam nesse momento? Primeiramente, deputada, a gente dá mais atenção. Geralmente é um enfermeiro para 20 pacientes ou clientes, né? E são muitas coisas que nós temos que fazer ao mesmo tempo e muitos clientes passando mal, muitas vezes. Mas quando está nesse caso específico que a senhora falou, a gente para tudo que está fazendo e dá atenção para esse cliente, né? Orienta sobre o tratamento. Uma das coisas que eu faço é orientar a respiração, porque eles ficam tão desesperados, com falta de ar, né? Que muitas vezes eles pedem para morrer, eles falam isso, ai, Deus me leva, que eu não aguento mais, tá muito difícil, né? Imagina você ali com saúde, né? Tendo que ouvir isso, é muito difícil. Então, o que eu faço? Eu dou uma orientação, né? Por exemplo, seu João, não fale isso, se acalme, o senhor está respirando errado, vamos fazer aqui um exercício respiratório para melhorar, aumento a quantidade de oxigênio, e a gente começa a respirar melhor, né? Fazer esse exercício. Explico para ele, né, o que ele pode fazer para melhorar, reposiciono, monitorizo e dou palavras positivas. Fico lado a lado ali do cliente e da acompanhante, né, quando é possível ter acompanhante, né, que é muito difícil por estarem em isolamento. Muitos clientes estão sozinhos, só tem a nossa companhia, né, da enfermagem, da equipe, que somos totalmente desconhecidos para eles. Então, a atenção, estar ali lado a lado, né, proferir palavras positivas, de fé, de esperança, né, de acordo, sempre respeitando a crença de cada um, tem ajudado bastante, né, e eles são muito gratos, a gente percebe, né, o quanto eles agradecem pelo simples fato de estarmos ali ao lado deles, além, né, de oferecer todo o cuidado técnico, científico, né, de fazer tudo que nós podemos com relação a fármacos e etc. Mas esse apoio emocional tem sido singular nesse momento. Mais sentimento. Eu gostaria de ouvir agora a nossa enfermeira Nice Varela. Eu sei que ela está ali na entrada dos pacientes da UBS, que também estão desesperados, querendo apoio, né, Nice? E como é esse desafio de saber, de lidar com esse problema de que muitas vezes ele está desesperado, achando que já vai morrer, embora nem esteja tão grave, mas o sentimento é de que ele está mal e que ele não vai conseguir superar. Já se tratando de pandemia, o Covid-19 já se tornou um pânico para as pessoas, né, que adquirem ou que são contaminadas. Como é que você age? Bem, eu quero saudar, né, a professora Terezinha Ruiz, eu quero saudar também
Helena, a Luciana, a equipe toda que está conosco, né, na transmissão dessa live, as pessoas que estão acompanhando, acredito que alguns profissionais da saúde também. Quero aproveitar para parabenizar, né, porque o dia 12 está recente e é o dia que nós comemoramos o Dia Internacional da Enfermagem e o Dia do Enfermeiro. Eu quero pedir licença da professora, né, e dos participantes para contextualizar um pouco a nossa profissão, né? Na verdade, a gente fala em Semana da Enfermagem, de 12 a 20, mas isso hoje em dia já está meio que caído por terra, porque nós já temos até programações que são em um contexto de jornada de enfermagem, que se acaba trabalhando, fazendo programações, homenagens, reflexões, construindo conhecimentos através do compartilhamento de experiências e vivências, né? Não só da educação, mas daqueles que fazem a assistência, seja na atenção básica, seja na atenção secundária ou terciária, onde nós acabamos reunindo toda essa comunidade científica, acadêmica e de força de trabalho para reflexões e construções, né? Então, isso começa sempre no dia 12, fazendo a menção ao dia do nascimento de Florence Nightingale, que é a nossa grande precursora da enfermagem moderna, e termina sempre no dia 20, que é o dia do técnico e auxiliar de enfermagem, né? O Dia Nacional do Técnico e do Auxiliar de Enfermagem. E esse dia, professora, ele faz menção à morte de um ícone também muito importante para nós da enfermagem, que é a Ana Nery, que foi uma grande enfermeira brasileira que muito se destacou na assistência, né, de enfermagem em um outro contexto. Ana Nery morreu em 1880, no dia 20 de maio. Bem, falando desse momento que vivemos de Semana da Enfermagem, né, aproveito para ressaltar, como a senhora mesmo mencionou no início da live, que 2020 foi um ano escolhido pela OPAS, né, e também pela OMS, para celebrar o Ano Internacional dos Profissionais de Enfermagem e Obstetrícia. E parece que estava meio combinado, né? Porque a OPAS escolheu 2020 e, de repente, 2020, a gente vivencia uma situação de pandemia. E eu vi a senhora mencionando, né, como é um profissional da saúde, em especial a gente da enfermagem, acho que a Lorena pode até, né, também compartilhar algo. Na formação, a gente não teve preparação para atuar em pandemias. Nós sabemos que devemos atuar em situações diversas, né? O enfermeiro, quando ele termina a formação, ele é generalista, então ele está apto a atuar em qualquer segmento, né, no contexto geral, mas, porém, a gente nunca teve, eu não lembro de ter tido nenhuma discussão a respeito dos aspectos psicológicos que envolvem, que são necessários para um profissional que vai atuar numa situação de pânico extremo. Pânico extremo, que eu quero dizer, né, onde a sociedade ela vai ser surpreendida por condutas, por exemplo, conduta do isolamento, pelo aspecto altamente transmissor da doença, dos hábitos que são necessários, né, serem transformados. O enfermeiro ele é um educador, ele precisa, né, desde a formação, ele é trabalhado para atuar junto da educação em saúde, vai muito ao encontro do que nós fazemos na atenção básica, e eu não tive, né, eu não acredito que tive essa explanação, né, essa discussão a respeito dessa possibilidade. Vale ressaltar que a última pandemia, inclusive, a pandemia do H1N1, da gripe suína, ela já veio agora no século XXI, mas aí não teve a repercussão que o Covid-19 teve. Eu trabalho na atenção básica, em uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde, e a atenção básica, ela sempre foi a porta de entrada para o serviço de saúde.
onde deveria ser a porta de entrada, né, Lorena? Onde o paciente, a princípio, ele deveria ser acolhido para prevenir condições, né, patológicas, né, que poderiam acontecer e evitar que ele chegue lá para a Lorena na atenção terciária. A verdade é que, diante disso tudo, a UBS ela abriu mais ainda as portas para receber, né, como porta de entrada, os pacientes sintomáticos respiratórios. Então, a gente está em um momento não só de Covid-19, mas existem outras condições clínicas que também estão acontecendo e que tem quadro respiratório agudo grave. Então, muitas vezes, o paciente chega em condições respiratórias agudas graves, onde é necessário que ele faça uma triagem, né? Ele é feita uma triagem com o profissional de saúde para realmente diferenciar pela condição clínica, a primeiro momento, a princípio, o que pode estar acontecendo ali. Sendo que quando essa pessoa chega na UBS, professora, que ele vem com esse quadro respiratório grave, ele já vem muito apreensivo e certamente vai estar, né? Porque só se fala muito em Covid-19, então ele já vem achando que ele está com o Covid-19. Então, já vem ele extremamente apreensivo. E eu sempre falo em sala de aula que atrás do paciente existe a família, ou no mínimo existe um acompanhante. Então, vem o paciente em uma condição emocional, psíquica, extremamente abalado, e vem também um acompanhante extremamente abalado. Então, a gente acaba fazendo a recepção dos dois, esse binômio, paciente e acompanhante. Então, a primeira questão, a princípio, é o acolhimento humanizado. O acolhimento humanizado é o princípio base para atendimento em tempo de pandemia. Porque você, muitas vezes, né, pelo semblante, pela palavra, pela forma que você ali conduz aquele primeiro contato, você vai gerando nesse paciente uma certa, vamos colocar assim, uma certa tranquilização, né? Não que aquilo vai resolver toda a apreensão, porque é óbvio que ele vem de um contexto clínico ali, com tosse, com febre, enfim, com vários sintomas, a própria dispneia, a própria falta de ar. Então, isso gera uma angústia, mas um acolhimento a gente pode até tirar por nós mesmos, né? Quando chegamos em algum tipo de local desconhecido, onde não sabemos o que possa acontecer, a recepção que nós temos nos tranquiliza e nos faz perceber, poxa vida, aqui eu me senti em um ambiente acolhedor. Então, eu já começo a ficar mais à vontade. Então, como porta de entrada, o princípio é o acolhimento humanizado desses pacientes e a tranquilização e a informação, né? Porque após a tranquilização, ele precisa ser informado adequadamente do que está acontecendo, como vai ser o atendimento, como que vai ser o procedimento, e se por um acaso ele precisa ser transferido para outra unidade, nós continuamos com a orientação do que irá acontecer, a fim de gerar... Olha só nisso, você respondeu uma pergunta que eu ia perguntar, quais são os cuidados que os profissionais de enfermagem têm que ter. Mas, olha só, hoje a gente vê muitos comentários, hoje não, a gente costuma ouvir muitos comentários, que quando a gente vai ao médico, ou quando a gente vai num posto de saúde, numa UBS, que ninguém nem olha para o paciente, mas a gente sabe que realmente os enfermeiros, as pessoas que estão ali na linha de frente, eles têm que ter todo esse cuidado, né? Essa percepção de que aquela pessoa está ali em busca de um socorro, de uma palavra amiga, de uma pessoa que o acalente, porque ele vai com muito medo. Ele chega ali esperando uma resposta, um bom acolhimento. Esse acolhimento humanizado que você falou, tenho certeza que ele é fundamental já para melhorar, vamos dizer, 20% do sentimento do medo, acabar um pouco com o temor que o doente, quando entra no hospital ou numa unidade de saúde, ele já enfrenta, né? Então, exatamente por isso que eu acredito que vocês duas têm sido destacadas na área de atuação de vocês, porque vocês foram muito bem comentadas entre as pessoas que a gente
interpelou, nós gostaríamos de ter uma profissional, alguém que falasse sobre saúde, e as duas, tanto a Anice Varela quanto a Lorena Soares, duas pessoas que já se marcaram com o seu trabalho, com o seu lado profissional, né? Consolidaram aquilo que fazem, e eu acho que nesse momento, nesse principal momento, que a gente não esperava que pudesse acontecer essa pandemia no mundo, né? O que vocês acham agora, cada uma do seu setor, porque seus trabalhos em unidades diferenciadas, o que você acha? Eu gostaria assim, de um resumo, porque eu sei que isso é muito extenso. O que a gente poderia fazer nesse momento? O que está faltando? Microfone. Eu sei que é muito ampla a resposta. Estão me ouvindo? É muito grande, a resposta é muito difícil, mas como experiência de vocês, o que poderia melhorar para que a gente pudesse, pelo menos, diminuir o número de pessoas que estão sendo contaminadas? Pode responder a Anice e depois a Lorena, mudando um pouquinho de posição. Deixa eu ver se eu consegui compreender. A sua pergunta é medidas preventivas para o Covid-19? É isso? Sim, é no momento que a gente já está vendo que tem tantos contaminados, como a gente poderia evitar mais essa contaminação? O que poderia ser feito? Ou que ainda não foi feito, mas de que maneira a gente poderia evitar mais contaminações? Exatamente. Eu vou fazer uma reflexão a respeito dessa questão, principalmente dos grupos de risco, né? Eu acho que o princípio fundamental nesse momento é preservar os grupos de risco. E porque os grupos de risco são aqueles que mais agravam, né? Supostamente que mais podem agravar na condição da doença. Então, as famílias, as pessoas preservem os idosos, as pessoas que têm comorbidades. O que são as pessoas que têm comorbidades? São aquelas pessoas que fazem tratamento para diabetes, hipertensão, que têm a imunidade muito baixa, imunodeprimidos, pacientes oncológicos. Então, essas pessoas sejam preservadas, né? Muitas pessoas têm que sair para trabalhar. Então, as que saem para trabalhar, que tomem as medidas preventivas, que são as básicas que estão sendo muito faladas. O uso de máscara, a lavagem das mãos, na ausência da possibilidade de lavagem das mãos, utilizar o álcool a 70, o álcool gel, evitar levar as mãos ao rosto, né? Há uma pesquisa que fala que durante um dia o número é mais de 1000 vezes, né? Os momentos que a gente tenta levar a mão até o rosto, evitar esse tipo de conduta, porque isso dissemina o vírus, né? Haja vista que é uma doença altamente infectável, né? Diante disso, respeitar também a questão do isolamento social, evitar a circulação desnecessária e manter ali o espaço, né, de respeito, né, de 1,5 metro, de 2 metros, de distância entre as pessoas, quando precisarem estar dividindo o mesmo ambiente. As medidas preventivas que nós orientamos na unidade básica, em resumo, são essas. Acho que a Lorena ficou... Olá. Inclusive, Nice e Lorena, a opinião de vocês... Oi, a deputada Terezinha caiu, mas, Lorena, você pode continuar a sua fala. Sim. A gente saiu um pouquinho do ar. Aqui onde eu estou, está chovendo. Eu acredito que por isso a internet está indo e voltando. Será que a Lorena está nos ouvindo? Porque eu não estou sim.
Então, Lorena, o que você pode nos sugerir? O que fazer agora, que a gente sabe que tem um alto índice de pessoas contagiadas, contaminadas, aliás, o que você sugere para que a gente possa tomar algumas decisões, ou então, pelo menos, levar uma proposta para a Secretaria de Saúde tomar assim, algumas providências, já que vocês estão na linha de frente, recebem os pacientes, estão ali vendo o desespero daqueles que às vezes não têm material suficiente, remédio. Então, quais são as suas sugestões? Primeiramente, deputada, o que a colega, né, Anice, falou é extremamente importante, a questão do isolamento, do uso de máscaras, higiene das mãos, uso de álcool. Por quê? Isso vai retardar o processo de infecção em massa. Qual é o problema da infecção em massa? É que nós não temos suporte nos prontos-socorros para atender toda a população de uma vez. Nós sabemos que o processo de vencer essa pandemia, o ideal seria a imunização. E as pessoas só conseguem se imunizar de duas formas. Ou entrando em contato com o vírus e vencendo esse vírus através de uma imunização natural, ou por meio da criação de uma vacina. Como criar vacina não é fácil... E ainda vai demorar, né? Essa vacina ainda vai demorar, né? Como não é fácil, falar, né? Já que você falou em vacina, eu ouvi falar que em Israel estava desenvolvendo, que estava bem adiantado. Depois a gente ouviu falar que na Itália também já estão em fase de teste. E agora que os Estados Unidos também vai produzir. Você acredita que essa vacina chega em menos de um ano? Olha, é muito difícil, né? Eu nunca vi uma vacina ser produzida em um tempo tão curto, até porque, até você encontrar esse antígeno, né? Os testes exigidos para chegar à população são muitos. Então, assim, é muito difícil, não é impossível, né? Mas que é muito difícil em menos de um ano. Então, com relação, né, às orientações da pergunta inicial, gente, fique em casa, faça o que a enfermeira Nice orientou, para que nós tenhamos suporte para atender vocês. Né? Nós não temos leitos, nem oxigênio, insumos e recursos humanos suficientes para atender todos. O problema da pandemia é esse, né? Porque se nós tivéssemos ventiladores, leitos de UTI, talvez não seria necessário ter esse isolamento, né? E uma outra questão agora sobre os profissionais, né? Os profissionais que estão atuando, eles estão adoecendo. E nós nos preocupamos se haverá profissionais para substituir aqueles que estão adoecendo, né? Então, se vai um número muito grande, né? Para os hospitais, a gente tem uma exposição maior também para os colegas. E aí, quando esse adoece, será que vamos ter profissionais para repor esse profissional ausente? Esse é um questionamento que nós fazemos, né? Exatamente. É muito complicado, né? Porque a Anice deve ter passado por essa situação. Eu estava com um colega técnico de enfermagem internado na minha enfermaria, né? O qual lutou até o último minuto pela sua vida e, infelizmente, ele não conseguiu vencer o Covid. Então, é muito difícil você ver um colega que você está acostumado a trabalhar ali junto, no outro lado da situação, já sendo um cliente, um paciente, e lutando com todas as forças para vencer. Essa pandemia realmente é uma experiência muito, eu diria assim, triste, né? Para a gente que está ali na linha de frente, lidando com isso. E nós estamos nos esforçando para dar o melhor. Né? O que eu posso dizer, cara deputada, é que nós precisamos muito de materiais, de insumos, principalmente, né, sempre, o que todos já veem nos jornais, e eu venho aqui dizer, é verdade. Nós precisamos de EPIs, nós precisamos de mais hospitais de campanha, né, para dar um suporte melhor para a população. Olha, Nice,
E, Lorena, nós temos várias pessoas fazendo perguntas. O João fez a seguinte pergunta: qual é a orientação que vocês dão àquelas pessoas que desobedecem o isolamento social? E aí a gente realmente sabe que tem muitas pessoas que acham que não vão ser contaminadas, não vão pegar o vírus e andam sem máscaras, vão para qualquer lugar. Aí eles não estão nem cuidando, a meu ver, nem dele próprio, da sua família, e não se preocupando com os profissionais de saúde que, como vocês falaram, estão passando por muitos perigos. Uma coisa é aquele profissional que é acostumado ali dentro daquela unidade de saúde, que conhece todo o protocolo, e a outra é você ter que contratar de imediato pessoas para substituir, né? Eu acho que cria mais um problema na administração pública. Então, a pergunta que ele fez foi essa: qual a orientação que vocês dão àquelas pessoas que não obedecem ao isolamento social? Bem, eu vou responder, então, essa pergunta. João, eu gosto de usar a palavra sempre sensibilização, né? Porque conscientizar é muito difícil, é uma missão muito, muito complicada, mas sensibilizar. E a melhor forma de sensibilizar alguém, haja vista que eu acabo fazendo isso todo dia, porque a porta de entrada reflete muita educação em saúde, a palestra, eu sempre digo, você ama a sua família? Você ama seu pai, sua mãe, seu filho? Você deseja compartilhar muitos momentos ainda com a sua família? Eu também. Você gostaria de passar o próximo Natal com a sua família? Eu sempre digo, eu também. Eu sei que são muitas notícias a todo momento, muitas notícias não são verdadeiras, e isso vai acabando confundindo um pouco as pessoas, elas vão ficando na dúvida, está acontecendo ou não está acontecendo tudo isso, e aí gera toda uma confusão, às vezes, na cabeça, né? Mas eu quero dizer para a população em geral, os hospitais estão cheios de pessoas sintomáticas, nesse quadro de sintomático respiratório, muitas pessoas já perderam a vida, e eu sempre gosto de dizer para o usuário, hoje, o G1, há 2 dias atrás, na verdade, hoje não, há 2 dias atrás, ele informou que o Brasil já tem 108 enfermeiros mortos, superando até os Estados Unidos, que foi um dos últimos grandes epicentros da doença, onde morreram apenas 27. Então, eu tenho 108 colegas enfermeiros no Brasil que já perderam a vida. E mais de 4.000 infectados. Isso é um dado do G1, do dia 12. Então, se isso aqui é um dado e está acontecendo, foi só de colegas enfermeiros, só de colegas da minha profissão, fora as outras pessoas que perderam familiares. Então, diante da perda, diante da necessidade, da situação em que o sistema não comporta atender a todos ao mesmo momento, vamos respeitar o isolamento social por você, pelos seus, por mim e pelos meus. Espero todos os dias eu retornar para casa, acho que a Lorena também, ansiosos que a gente retorne com saúde. É isso mesmo, Nice. É isso que a gente espera, que vocês todos possam estar protegidos. A Natália também deu uma sugestão, o Newton também entrou aqui dizendo que é muito importante que todo mundo fique em casa, que observe as regras. A Organização de Saúde tem feito vários vídeos, propaganda em televisão, que a gente espera é isso, né? Que a gente passe por esse problema da pandemia, mas que cada um se preocupe não só com a sua pessoa, mas principalmente com aqueles que estão na linha de frente, no combate ao vírus, que são vocês, profissionais de saúde. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês duas, Lorena Soares e Nice Varela, em nome de toda a nossa equipe e para todos os profissionais da saúde. Nós comemoramos dia 12, o dia do enfermeiro, né? Que é importante, que é a profissão de vocês, eu troquei no início, e dia 20 será o dia do técnico em enfermagem. Mas eu quero dizer para vocês que eu tenho, assim, o maior carinho hoje, eu tenho uma preocupação muito grande, e peço todos os dias em minhas orações que todas as pessoas que estão com esse mal, que se curem, e que Deus proteja todos os profissionais de saúde. Nas minhas orações eu faço isso todos os dias, porque nós não podemos ficar
sem os nossos entes queridos, nossos amigos, como também não podemos ficar sem vocês, que são da área de saúde. Nós estamos quase encerrando, mas a Luciana está querendo perguntar alguma coisa. Pode falar. Tudo bem? É porque, assim, a gente fala muito quais as primeiras orientações que o paciente deve ter, quem deve procurar, né? Quais os critérios para fazer esse teste. Sempre a gente faz essas perguntas. Eu gostaria de fazer o seguinte: aquele paciente que ficou muito tempo entubado, que ficou ficou muito tempo internado, quais os principais cuidados que ele precisa ter, quais as orientações que vocês, enfermeiros, passam para esses pacientes? Porque eu creio assim, se o organismo passou por uma infecção tão grande como essa, né, de um vírus, que ele faz tanto, que causa tantas coisas no nosso organismo, então, depois da alta, com certeza os pacientes precisam ter um certo cuidado. Então, quais são os principais cuidados que vocês orientam para esses pacientes, que também é muito importante, né? Porque muitos estão sendo internados, muitos estão tendo alta. Então, após essa alta, quando sai do hospital, enquanto estão com vocês, estão sendo cuidados. E o cuidado após isso? Como é que deve ser? Essa é a minha pergunta. Tem outras, mas eu gostaria de escutar um pouquinho sobre essa. Porque ele volta para a família, ele volta e tem que ter um determinado cuidado. E então, quais são as expectativas, as principais que vocês falam, quais os principais cuidados que esse paciente deve ter? Eu acho que, professora... tá. Lorena. Luciana? Oi. Oi, Luciana, desculpa, caiu a minha conexão e eu retornei nesse momento. Você poderia repetir a sua pergunta, por gentileza? Posso sim. Então, como eu tinha falado, nós falamos muito de detectar a doença, de saber para onde cada paciente vai, como é que vocês, como a Anice falou da UBS, ela já dá a informação de onde que o paciente tem que ir. A minha pergunta foi a seguinte: o paciente que passou muito tempo internado, né, ele passou lá muito tempo internado, foi entubado, uma internação longa, aí logo após ele já começa a se recuperar e ele já tem a alta. Nesse momento, quais as orientações que vocês, enfermeiros, passam para esses pacientes? Quais os cuidados que eles devem ter, uma vez que foram acometidas com a doença que mexe tanto com o nosso organismo, com o sistema imunológico, enfim. Quais os principais cuidados que eles precisam ter após essa alta? O que vocês indicam, o que vocês orientam? Luciana, a questão principal é repouso, né? Ele tem que repousar, mas ele também tem, né, que observar a monitorização. Como é uma patologia, uma doença nova, né? Tudo é muito novo. Nós ainda estamos estudando, né, como vai ser, inclusive um ponto que está sendo avaliado é se essa patologia, essa doença, ela deixa sequelas ou não. Haja vista que esse vírus, ele causa um processo inflamatório intenso nos pulmões, e geralmente está associado com a pneumonia. O que tem sido observado é que esses pacientes, eles retornam para casa e continuam apresentando cansaço aos esforços. Alguns apresentam um esforço um pouco maior, né? Então, nós ainda estamos analisando até que ponto esse processo que ele passou vai deixar sequela ou não. Mas uma coisa que a gente orienta sempre é a realização da fisioterapia respiratória, né? Para expandir esse pulmão, ajudar na melhora da respiração, né? Se alimentar bem, né? Repousar, ter uma boa noite de sono, beber bastante líquido, né? Sim, claro. E continuar o uso dos medicamentos direitinho quando for necessário, tá? Então, basicamente é isso, principalmente ainda ficar em isolamento, usar máscara, né? E preservar e preservar a sua família.
Lorena, nós estamos cuidando do meu filho, que passou 34 dias na UTI. Tudo isso que você falou é exatamente o que a gente precisa ter. Descansar, muita fisioterapia pulmonar, muita. E outra coisa, não é fácil você... Cada dia aparece um sintomazinho lá, alguma coisinha que ainda é complicação do vírus. Portanto, ninguém sabe qual é realmente a profundidade deste problema que o vírus deixa, não é verdade? Se descobre a cada dia. Exatamente, esse Portanto, é o problema. O melhor é não ter o vírus. É não ter o vírus. Tem uma pergunta Deputada, da Tif Fraga. Não sei se vocês estão vendo. É verdade que o ciclo de transmissão é de 21 a 28 dias? Ela faz essa pergunta. E a Solange parabenizou vocês pelo trabalho, parabenizou vocês pelo profissionalismo. Tem muitos parabéns para vocês aí no nosso bate-papo. Na verdade, muito obrigada. Como a Lorena falou, né, essa doença, ela é uma doença nova. Na verdade, o novo coronavírus, ele faz parte, ele é um vírus que compõe uma família, né? Coronavírus é uma família. É chamado novo coronavírus, né, 19, porque ele foi identificado no ano de 2019. Ele com essa nova apresentação, né? Então, o que acontece? Muita coisa ainda está surgindo, está aparecendo, né? Às vezes, a todo instante, as informações se modificam, né? Quanto a tempo de incubação, tempo de transmissão. É tão relativo isso que eu atendi agora, semana passada, um colega enfermeiro, que ele já estava no 22º dia, né, da quarentena, e ainda estava positivando no teste, no exame, né? Ainda estava com IgM, né? É IgM recente, então ainda estava com IgM reagente. Então ainda tem essas situações ainda muito em aberto, né? Por isso é importante respeitar a orientação na hora que o profissional, né, que vai estar atendendo vocês, pensando as orientações, obedecendo o tempo de isolamento que ele vai determinar, obedecendo o tempo da necessidade da repetição do exame e se serão necessários outros exames, porque às vezes faz um, mas depois precisa fazer mais outro, como a senhora citou, né? São coisas que vão surgindo até realmente negativar o exame e aí ele poder voltar para as suas atividades laborais. Então, ele já estava no 22º dia, ainda estava positivando, precisou manter o isolamento por conta desse resultado, e a partir do 28º ou 29º dia, ele fez novamente um novo exame e já não deu mais reagente, ele pôde retornar às atividades. Então, cada caso é caso, e é necessário obedecer as orientações do profissional, né? Que vai estar buscando... E repetir o exame, né? É importante também repetir os exames, né? Depois de um certo período. Tem uma pergunta aqui da professora Sara. Ela quer saber se vocês conhecem casos de que crianças foram contaminadas pelo vírus. Se você conhece ou se há esse perigo também. Lorena? Olha, vou responder essa pergunta. No hospital em que eu trabalho, inclusive a ala pediátrica, ela foi fechada, né? Porque conforme a pandemia foi aumentando e crescendo a curva aqui em Manaus e no Amazonas, foi precisando abrir leitos. Ou seja, ao passo que foi diminuindo a internação de crianças, foi aumentando em massa, né, a internação de adultos com sinais e sintomas de Covid. Então, pela minha prática profissional, minha experiência clínica, minha vivência no momento, não há casos de criança. Eu, particularmente, nunca vi, não vivenciei. Inclusive, a ala pediátrica foi fechada, né? Então,
Eu só posso responder pela vivência, pelo que eu tenho observado, tenho lido, não há grandes índices de infecção, né, em crianças. Uma coisa Mas eu gostaria que a colega também... muitos homens, né? Que ele ataca muito a homens, a pessoas do sexo masculino, né? Isso. Das informações que sabemos, é que não é uma doença, vou usar esse termo, né, simbolizando aqui, não é uma doença de crianças, né? Então, eu não vivenciei também, não acompanhei nenhum caso infantil, mas li a respeito de casos em criança, pouquíssimos, né? Como a colega mencionou, pouquíssimos, mas não vivenciei em prática. Mas o que se vê, né, é uma doença de jovens adultos em infância. E principalmente o agravamento, porque a questão às vezes não é estar com Covid-19, é como a doença está se apresentando, a gravidade que a doença está se apresentando. Então, o que a gente prima é que ele não agrave o quadro clínico para não precisar de recursos de alta complexidade, como a enfermeira Lorena mencionou, que são recursos caros, né, enfermeira? Que são recursos que são reduzidos, né, dentro da rede. Então, Tem uma dúvida que muita gente pergunta, e a Karina está perguntando. Karina. Quem já pegou o Covid, ficou bom, ele tem possibilidade de ser contaminado de novo? Acho que isso todo mundo quer saber, né? Olha, quando nós estudamos a imunologia, né, as bases imunobiológicas, nós sabemos que existem os anticorpos e eles criam células de memória. Muitas vezes, né, principalmente doenças virais, né, muitas vezes você não adquire a mesma doença. Por exemplo, a gripe. Né? A gripe, você nunca gripa do mesmo vírus. São mais de 300 tipos de vírus da gripe diferentes. E todas as vezes que você gripa, é um vírus diferente, né? Ou seja, sorotipos diferentes. O que acontece com a dengue? Eu vou primeiro fazer um comparativo para tentar ficar claro aí para todo mundo. A dengue, ela tem 4 sorotipos. Então, se você adquire aquele você não adquire nunca mais, mas você ainda tem 3 chances de adquirir, né? Inclusive, cada vez que você adquire é uma forma mais grave. O que acontece com o Covid-19? Teoricamente, né, a pessoa adquire uma imunidade natural, né? Teoricamente, né, com base nos estudos imunobiológicos, né? Então, qual é o risco de pegar novamente? É que ainda não se sabe se existem sorotipos, né? Outras formas, como, por exemplo, a dengue. Né? A dengue existem sorotipos. Então, não se sabe se existe só esse vírus. A qualquer momento a gente está conversando aqui, ele pode estar sofrendo uma mutação. Né? Então, qualquer mutação mínima do código genético já forma um outro vírus. Né? Talvez até mais com poder de virulência e maior, né, um poder patológico, uma gravidade maior. Então, não tem como afirmar, né? O que eu posso dizer, com base nos estudos científicos, é que sim, quando a gente entra em contato com vírus, por exemplo, nós adquirimos essa imunidade natural, né? Muitas vezes nós ficamos imunizados. Com relação ao Covid, isso acontece, não se sabe até que ponto, tá? Os estudos ainda estão em andamento. E ainda corre esse risco de haver outro sorotipo ou uma mutação, né? Trazendo um vírus aí mais forte. Que Deus nos livre disso. Né? Olha, gente, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por terem nos atendido e vir para essa tarde responder essa questão, as questões que têm muitas dúvidas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Leve o nosso abraço a toda a equipe de saúde, de enfermeiros, técnicos de enfermeiro, médico, a todos que trabalham nas unidades que vocês trabalham também, a todas as pessoas que estão na linha de frente, porque nós sabemos que é um momento muito difícil,
A gente pede que Deus abençoe vocês e que proteja, acima de tudo, dando saúde, força, bastante paciência, sentimento de solidariedade, para que vocês enfrentem esse período que ainda vem aí na frente. A gente espera que melhore, todos nós estamos torcendo que melhore, se Deus quiser, vai melhorar. Então, muito obrigada, colocamos a nossa equipe à disposição. Quero agradecer também o nosso parceiro Eduardo, que nos ajudou a fazer esse link com duas enfermeiras competentes, pessoas com muito respeito, respeitada na sua profissão, e a toda a equipe que está participando, nosso boa tarde, um grande abraço, fiquem com Deus, e a gente espera que tudo isso passe, que seja só uma parte da história da nossa vida, que a gente não vai gostar de lembrar, mas está lá, escrito, não vai poder fugir daí, né? Então, as palavras finais para vocês também darem a despedida de vocês. Bem, então, quero agradecer, né, a senhora, quero agradecer toda a equipe, parabenizar minha colega, enfermeira Lorena, que Deus, assim, abençoe grandemente, abençoe e guarde todos os meus amigos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Mais uma vez, parabéns a todos, vocês são guerreiros e incríveis, e que Deus abençoe a todos, né, em geral, a sociedade, que nos proteja e nos conceda muita resiliência nesse momento de dificuldade e superação, né? Agradeço ao Centro Literatos, na pessoa da professora Elaine Saldanha, pela oportunidade, e nós nos encontramos aqui, à disposição, né, da saúde, da sociedade como um todo. Eu esqueci, eu quero também agradecer a professora Elaine, que colaborou muito, que nos deu, inclusive, aí a oportunidade de conhecer a Alice. Né? Pois não, Lorena? Muito obrigada pela oportunidade de passar essa tarde maravilhosa debatendo sobre um assunto, né, tão estressante, assustador, que tem acometido muitos próximos, né, muitas pessoas próximas de nós. Agradeço a toda a equipe pelo apoio, a deputada, agradeço à professora Silvana, da Unip também, que esteve presente e incentivou a participação aqui diretamente, né? Então, obrigada a todos. E o que eu quero pedir, né, principalmente a quem está nos assistindo, é que se cuidem, observem, né? Observação é imprescindível. O Covid, o coronavírus, ele é tudo menos uma gripezinha, tá? Não esperem sinais e sintomas de gripe. É uma doença sistêmica, é muito mais que uma gripe. Então, se cuidem, qualquer dúvida, né, sinais, então procurem uma unidade básica, né, colega Nise, procure uma unidade básica, procure se cuidar, não espere agravar. O que eu estou percebendo, né, na minha prática é que as pessoas fogem, as pessoas não querem aceitar, as pessoas não querem acreditar. Não estou com isso, fica tomando um montão de remédio caseiro, sintope de antibióticos de forma clandestina. Eu tenho percebido pessoas que... Eu tive um paciente que chegou no pronto-socorro depois de ter tomado 11 azitromicinas, né? Então, o fígado dele já estava também comprometido, tanta medicação, fora as outras que ele tomou, medicações pesadas, antibióticos. Pessoal, não façam isso, não se automediquem. Se vocês estão em dúvida, procurem um profissional de saúde, façam os testes, tá? Mas não brinquem com coisa séria. Não deixem para chegar no pronto-socorro já com o sistema muito comprometido, com o seu corpo muito comprometido. É isso que eu peço e agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Lorena. Quero agradecer também à Unip e a todas as professoras que colaboraram muito conosco. A gente sabe que nós temos excelentes profissionais, e esses profissionais é que estão fazendo a diferença aqui, nesse momento de difícil mesmo, difícil até da gente saber como é que vai ser o futuro. Mas, como eu sempre digo, Deus é Pai, o futuro está na mão deles, Ele vai, com certeza, nos ajudar a minimizar e melhorar a nossa vida. Um grande abraço, muito obrigada.